Fala pessoal, boa tarde, mais um Coancast. Hoje estamos aqui no número 10, né, Marcelo? No Coancast número 10. Já estamos já quase que batendo aí, passando o número 10 aí. Hoje eu tenho um grande amigo aqui, parceiro também, nota 10 aí, ó. Bateu aí com o Coancast 10, né? Com um super amigo aí 10, o Carlos Henrique da Inicial, CEO da Inicial, uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. E vamos falar aqui sobre esse novo contexto aí, né, de medicina e segurança do trabalho, né, Marcelo? Então, obrigado pela presença aí, né, Carlos, tá? Tava até comentando com o Carlos agora a importância, né, o pessoal às vezes não vê a importância que é a segurança e medicina do trabalho, né? Inclusive o governo bate pesado nisso daí, né, Carlos, me corrige, né? Que é justamente para eliminar essas coisas de benefícios que o INSS pagava, tá quebrado, né? Exato, né? Alguém tem que pagar essa conta. Então eles jogaram para a empresa e é legal a gente bater um papo pro Carlos colocar aqui para vocês a real importância de se ter os programas, o acompanhamento da segurança e medicina, saúde do trabalho, né, Carlos? É isso mesmo. Marcelo, Fábio, primeiro quero agradecer vocês pela oportunidade, pela parceria que a gente tem tanto com a NSA e a Coan, aí já vem uma parceria de sucesso, adequando as empresas, os nossos clientes em comum que nós temos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. E falar de segurança do trabalho a gente fala em duas linhas, né? A primeira, a gente fala na linha do ser humano, no cuidado, que a gente cuida do bem mais precioso que tem dentro de uma empresa, que são os trabalhadores. Sim. Né? Então, cuidar da vida e da saúde desses caras é extremamente importante. Primeiro que é o quinto direito fundamental. Né? Então, eles têm o direito a ter a saúde e a segurança do trabalho. Então, a gente, como profissionais da área, a gente se preocupa com isso. Porém, a gente não pode esquecer jamais que existe um CNPJ por trás daquilo. Exato. E o CNPJ ele é feito para dar lucro. E como a gente dá lucro? Primeiro, reduzindo custos. E a segurança do trabalho bem feita, ela reduz custo. Passivos trabalhistas, afastamento, aumenta a produtividade. E ela mal feita causa um grande estrago no fluxo financeiro de qualquer empresa. As multas são pesadas, né, Carlos? Total, Marcelo. A gente tem multa aí que pode chegar de R$400, a multa até de 200, 300 mil reais, depende do tamanho da empresa, de grau de risco e também do número de funcionários. Né? Importante, né, Carlos, importante você que tem uma empresa especializada no assunto, também falar aí do cuidado do empresário também, de quem ele contrata. Porque que acontece? É um assunto sério e que muitas vezes o empresário brasileiro trata de maneira banal, né? Exato. E aí vai no mais barato. Então, assim, você falar um pouco como que você entrou nesse ramo aí, um pouco da história e falar assim que realmente é algo que precisa ser feito, por isso que a Coantraz indica a NSA, porque realmente se não fizer com uma empresa adequada, você gasta dinheiro e não tem o efeito que deveria ter, né? Posso só fazer um adendo aqui, né? É legal isso que o Fábio falou aqui, que há uns anos atrás eu atendia muito a fiscalização do trabalho, né? E eles faziam começando a fazer a parte de segurança. E tinha algumas empresas lá que era interessante que você levava para o fiscal e batia o olho, eles não faziam realmente os laudos, eram copiados, sabe aquele... cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Uma vez o fiscal me colocou na saia justa, que ele falou, pô, Marcelo, toda vez a empresa é igual, cara, a mesma medida, mesmo equipamento, vocês estão fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, me deixou numa saia justa isso daí. Então, realmente, Sim. A importância que você falou de estar trabalhando com uma empresa que realmente se preocupa. Perfeito, Marcelo. Por que o empresário ele não faz segurança do trabalho ou ele faz errado? Primeiro, ele não tem conhecimento técnico daquilo. Então, ele contrata um especialista, ele acha que o cara que está sendo contratado, ele é o especialista e vai entregar uma coisa de qualidade para ele. Só que essa empresa que vende serviço de segurança do trabalho, ela esquece de fazer o primordial, que é orientar e conscientizar o seu cliente. Então, dificilmente você vai entrar numa empresa de consultoria de segurança do trabalho que ela tem um comercial com técnicos de segurança que vão explicar, Marcelo, olha, o que é um PGR, o que é um PCMSO, qual a importância, existe uma validade, sim ou não, como enviar os eventos do e-social. Então, essa orientação tem que partir desde o primeiro contato com o cliente. Então, se você aí tem uma empresa de saúde e segurança do trabalho que não te orienta, não te dá esse suporte, cuidado. Né? Então a gente fala para você, tome cuidado porque você está contratando um especialista e cabe a nós, como saúde e segurança do trabalho, oferecer para vocês a conscientização para que o empresário possa cumprir a legislação e atender 100% o que pede a legislação. Que nem o Marcelo colocou agora, que adianta, né? Você cumprir com uma questão burocrática e depois a empresa tem um custo lá e depois vem um acidente, tem
tem um problema lá porque aquele laudo ou Exato. aquela situação lá não foi bem analisada, aí depois o funcionário tem, sei lá, um problema de saúde e vem uma ação trabalhista lá gigantesca. Vou te dar um exemplo. Teve um cliente que ele teve um processo trabalhista. E ele, como eu tive um processo trabalhista, eu cumpro todas as normas de segurança, eu faço o PGR, o PCMSO e os exames todos os anos. Tá, processo trabalhista, insalubridade. Por quê? Ele tinha contato com produtos químicos, né? Aí tá bom, a gente vai analisar os documentos da empresa, aonde estão aqueles produtos químicos? Não constavam lá Nos laudos. nos laudos. E no dia da perícia, vem o perito do juiz, a gente defendendo o cliente, né, como assistente técnico. O que acontece? A gente fica sem pai e sem mãe, porque a empresa, que é responsável por identificar, reconhecer e tratar aqueles riscos, não cumpriu o seu papel. Ou seja, deixou o empresário gastando dinheiro mensalmente ali, Exposto. totalmente exposto. Esse é o grande problema. É igual eu falei, segurança do trabalho bem feita traz redução de custo. Mal feita traz custos desnecessários e um grande passivo trabalhista. Exatamente. Tá? E como foi para você? O que te motivou a fundar a empresa? Quais foram os desafios, né? A gente falou agora há pouco, né? Porque ainda é difícil lá o pessoal aceitar que tem que fazer os programas de segurança de saúde, do medicina do trabalho. Quais foram os maiores desafios aí no início? Legal. Bom, Marcelo, eu tô nesse ramo desde 2007, né? Então eu sou um profissional de carreira, desde o estágio, aí me formei técnico em segurança, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e outras certificações pelo meio do caminho. E eu conheci a segurança do trabalho quando eu trabalhava numa indústria como supervisor de segurança. Eu era segurança patrimonial, né? Então eu cheguei ao cargo de supervisor e lá eu conheci a brigada de incêndio. Fiz parte dessa brigada de incêndio com o técnico de segurança e ele me motivou. Pô, por que você não vem para a área de segurança do trabalho? E ali despertou uma chavinha ali que dali para frente foi onde eu me dediquei. E aí a gente iniciou essa trajetória de estudo, busca de conhecimento e depois... Já há quantos anos? Quantos anos que já está aí nessa trajetória? Eu tô desde 2007, né? E a NSA a gente inaugurou em 2013, Marcelo, o Fábio. 2013 foi a data de inauguração da NSA. Quantos anos aí? Aí você tem 11 anos agora de empresa, então são 11 anos aí ralando e lutando contra o que a gente tem de vício de mercado, né, Marcelo? Por quê? As pessoas vendem aquele documento de gaveta. Antigamente era o PPRA e o PCMSO, né? Agora virou o PGR e o PCMSO. Então continua sendo documento de gaveta e não é. Segurança do trabalho é vivo. Ele tem que ter aquilo mensalmente. São as tratativas de risco que você tem que fazer, o acompanhamento de tudo que você identifica. E é o que não acontece. Então a gente luta um pouco contra isso. Tanto que a gente implantou o nosso setor comercial, ele é técnico. Então a Kelly, por exemplo, que é uma das nossas grandes colaboradoras lá do setor, ela é técnica em segurança do trabalho. E ela sabe explicar exatamente para o cliente o que ele precisa e como fazer aquilo. E é um dos diferenciais que a gente traz. Nessa linha, né, Marcelo? Você já está falando essa parte dos efeitos, das ameaças, né? Você podia falar um pouco, como se fosse aí ou alguém estivesse contratando, quais as ameaças aí, né? Quais os impactos que gera aí, que vocês estão percebendo, talvez não está gerando agora, mas daqui a pouco, a médio e longo prazo aí, as empresas vão ser autuadas aí, né? Perfeito. Antigamente, vocês lembram muito bem, até o Marcelo citou que ele recebia fiscal, né, do Ministério do Trabalho para fazer as inspeções. Hoje em dia não tem mais isso, quer dizer, tem ainda, mas a empresa se autodenuncia com o quê? Com a entrada do e-social. Então o e-social é uma plataforma que o governo criou lá em 2014, né, que contempla informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Da parte de saúde e segurança do trabalho, existem hoje 3 eventos a serem enviados. O S2210, o S2220 e o S2240. S2210 é a CAT. Houve um acidente, então tem que fazer a abertura da CAT e enviar o evento do e-social. O S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Então fiz o exame admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho, eu tenho que comunicar o e-social também, que eu estou monitorando a saúde do meu trabalhador. E o S2240, que fala sobre se eu tenho ou não aposentadoria especial dentro da minha empresa, para alguma atividade. Então, essas informações, elas são extremamente importantes serem enviadas. Por quê? Carlos, não vai dar nada, até hoje ninguém fiscalizou, então eu vou ficar aqui quietinho. O manual do e-social, ele diz lá que os órgãos têm até 5 anos para buscar retroativo essas informações. Ou seja, você vai fazendo. Então é a mesma coisa de eu dar linha na pipa. Deixa eu estar fazendo errado, Marcelo? Continua. Quando chegar lá 5 anos, eu venho buscar tudo que você fez de errado para trás.
E aí é o problema, que você vai gerar E são passivo multas gigante. altas, né? Tá muito altas. Quais são as faixas aí de autuações aí? Olha, o que a gente mais vê hoje em dia é a falta da informação correta sobre o evento S2220, que são os exames ocupacionais. As clínicas fazem os exames e não enviam os eventos do E-Social. Por quê? Clínica de medicina do trabalho é uma realidade, volume muito grande, as pessoas fazem os exames, só que não dão continuidade no processo. Então não é mais o papel que importa. Hoje é a informação eletrônica que vai para o governo. Isso que eu ia te perguntar, né, Carlos? Assim, acabou aquele negócio tinha muita empresa, né? Eu vivi essa área, faz o exame médico demissional, você ia lá na esquina fazer um exame lá, R$15 pro funcionário. Isso acabou ou ainda existe isso daí? Tem empresa fazendo isso daí ainda? Infelizmente ainda existe. Né? Infelizmente. O Brasil é resistente, é resistente. Tá errado, mas eu vou continuar fazendo errado, né? Então, infelizmente ainda existe essa possibilidade, as pessoas fazem isso, né? Porém, o correto é você fazer o exame médico e já receber junto com o exame o recibo do seu envio do evento S2220. Isso garante que você fez o exame do funcionário, está apto, ok, e que você enviou a informação para o E-Social. E isso te protege de qualquer tipo de Só um multa. recado aí pra quem tá vendo aí, né? Pra quem vai assistir depois aí, então cuidado, tá? A esquininha lá que cobra 15 e 20 reais lá no exame admissional, lá esquece. Isso daí pode virar uma multa de 400 até 200 mil reais, tá? Então muito cuidado com isso daí. Perfeito. Inclusive, pode falar. Não, só falando de exame médico, um ponto que é importante, existe a possibilidade de fazer telemedicina. Só que, observe, telemedicina não é a ocupacional, telemedicina assistencial. O que é isso? Eu posso laudar os meus exames de eletrocardio, eletroencefalo através de telemedicina com os médicos. Eu posso dar fazer uma consulta, por exemplo, o meu colaborador está com dor na barriga, então eu posso agendar o exame via telemedicina e o médico pode fazer. O que eu não posso via telemedicina, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, é fazer exames ocupacionais. Então isso é vedado, tá? Existe uma lei que está vigente ainda, que é uma lei que da época da pandemia, que ela fala que todas as atividades estão liberadas para ser via telemedicina. Porém, existe uma resolução do CFM que fala que é vedada a autorização para fazer a medicina do trabalho. Só que aí entra o conflito de informações e as pessoas se perdem. A resolução é de outubro de 2022, se eu não me engano. E aí a lei ela é de dezembro. E a lei fala assim no artigo 26D, ele fala: cabe ao Conselho Federal de Medicina regulamentar, fiscalizar sobre o tema exposto, ou seja, sobre a lei de dezembro. Existe essa regulamentação? Existe. Então, assim, como a gente é prudente, a gente faz a telemedicina assistencial, não é a telemedicina ocupacional. Vou só pegar aqui que veio na minha cabeça agora aqui, Fábio, uma coisa muito importante também, Carlos, até para quem está vendo aí, né? Carlos, todas as empresas, todas as atividades, independente do número de funcionários, elas estão obrigadas, elas têm que manter os programas, como é que é isso? Perfeito, muito bom. É importante você falar isso, Marcelo, por quê? Empresa é assim, ó, eu tenho um CNPJ, tenho um funcionário registrado, alguma coisa de segurança e medicina do trabalho ele tem que fazer. Um exemplo, a gente pode não ter que fazer um PGR, pode ser substituído por uma DIR, que é uma declaração de inexistência de risco. Só que essa DIR ela tem um critério a ser cumprido, que são os mesmos de avaliar com o PGR, que é ir fazer uma inspeção no local, avaliar se tem realmente risco ou não e ter um responsável por assinar aquele documento. Ou seja, essa DIR ela causa um pouco de confusão para algumas empresas. Mas, em resumo, tem um funcionário no CNPJ, tem que fazer o exame médico e tem que ter essa avaliação do profissional especializado na área. O Carlos, até em cima dessa situação também que o Marcelo colocou, houve uma mudança aí até de responsabilidade da contabilidade, porque antigamente quando a coisa era mais, não tinha o E-Social, então algumas coisas o empresário, não, olha, minha contabilidade resolve ou é responsável. E com o sistema, isso acabou, né? Ficou bem distinto essa questão da responsabilidade. O que é realmente responsabilidade lá no E-Social do contador e o que não é. Queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. E até onde a nossa equipe aqui, né? A gente tem a parceria aí com a NSA, até onde a nossa equipe ela pode orientar ou não o cliente. Perfeito. Bom, isso é importante. E bate de novo no quê? Conscientização dos nossos clientes.
E aí entra o que é responsabilidade da contabilidade e da parte da medicina do trabalho. Contabilidade, ela é psicóloga, ela é advogada, ela é todas as outras áreas, né? Então, eu falo esses dias que eu falei, contador daqui a pouco tá fazendo até divórcio. Exatamente. Então, poxa vida, a gente entende que a contabilidade tem a sua importância, né? Principalmente para o pequeno empresário, que é aquele que está começando. Então, as grandes dificuldades, quem dá o suporte é o contador. O contador é o braço direito de qualquer empresa, né? E aí, esse cara, quando surgiu essa oportunidade do e-social na parte de segurança do trabalho, virou uma loucura. E aí o que aconteceu? A FENACON teve que se pronunciar, e ela se pronunciou lá em 2023, janeiro de 2023, e ela falou, não é responsabilidade da contabilidade fazer os envios dos eventos do e-social da parte de SST. Moral da história, segurança do trabalho, medicina e segurança do trabalho é feito por evento S2210, S2220, S2240. Isso é da medicina. O resto, cadastro, isso sim é do contador. Não misture o que é da contabilidade com o que é da segurança e medicina do trabalho. Afinal, não é responsabilidade da sua contabilidade fazer o envio dos eventos de SST para o e-social. Então, perfeito. Assim, o que você enxerga aí o que a gente pode esperar de inovação nessa área? Qual que é o futuro, né? O impacto cada vez maior que tem nas empresas? Pode falar um pouquinho? Posso sim. Acho que o próprio e-social ele já trouxe essa digitalização, esse tempo real de informação, né? Que antigamente nós não tínhamos. Nós tínhamos, como eu falei, aqueles documentos de gaveta guardados e só tinha utilidade quando vinha uma fiscalização, né? Ou um processo trabalhista. Agora não, agora a sua informação é direto com o governo. Então, eu vou fazer um LTCAT, que eu vou avaliar se eu tenho ou não aposentadoria especial na minha empresa. O envio dessa informação é automático via e-social. Houve movimentação de folha, eu tenho que atualizar a informação no e-social da segurança do trabalho. Olha a importância do trabalho conjunto, da contabilidade com a clínica de saúde e segurança do trabalho. Houve movimentação da minha folha, contratei ou demiti, eu tenho que fazer o envio ou não daquela informação para o e-social. Então, contratei 10 pessoas durante esse ano, mas será que eu fiz? Será que a medicina do trabalho fez o envio do S2220? Olha a responsabilidade. Então, de inovação nesse momento, eu acredito que o e-social já trouxe essa tecnologia, porém, vem aí a inteligência artificial, né? E aí a gente não precisa nem falar que, com certeza, com 5, 10 anos aí, vai ter um espaço muito maior. Acredito que mais na parte de conscientização, né? Porque a parte de saúde e segurança do trabalho, ela só existe por conta do trabalhador, do ser humano, e isso é insubstituível. Porém, toda a parte de treinamentos, conscientização, a inteligência artificial vem com muita força para nos ajudar nisso também. Inclusive, a gente aqui na Quan se posiciona, né, como uma contabilidade consultiva. Por quê? Perfeito. Porque a gente traz um ecossistema de soluções que envolve diversas empresas especializadas, né? E a gente não deixa o cliente assim, sem uma indicação. A gente realmente corre até um certo risco por ter esse ecossistema e fazer essas indicações para justamente dar um respaldo maior para os clientes. E os clientes, que nem você falou, os clientes pequenos, a gente atende aqui clientes menores, né, clientes MEI. Já tem clientes que acabam registrando, nunca registrou um funcionário e aí ele começa a registrar. Então, assim, a gente não pode... não, se vira. Precisa do fazer o laudo aí, né? Não sei o que, aí tal, você contrata. Não, a gente tem aqui todo o direcionamento, né? E a NSA, hoje, em medicina e segurança do trabalho, é a única empresa que a gente hoje trabalha aqui. Perfeito, Marcelo. Eu queria até agradecer e me posicionar também aqui. Acho que é importante, Fábio, falar pro teu cliente. Teu cliente que está assistindo essa live é importante por quê? Qual o maior diferencial que vocês têm hoje? Esse ambiente virtual que vocês criaram, vocês nada mais, nada menos estão emprestando o que vocês têm de mais valioso hoje, que é o quê? A sua credibilidade. Então cabe a mim ou aos outros prestadores e parceiros que a gente tem ali, fazer o mínimo, que é honrar a tua credibilidade, porque isso vale mais do que dinheiro. Então você podia me falar assim, vou te pagar tanto, X de comissão, isso, não sei o que, não sei o que lá. Não, a sua credibilidade não tem preço. E aí cabe a nós, da área de saúde e segurança do trabalho, honrar esse compromisso que temos com você. Então, muito obrigado por isso também. É isso aí. Inclusive, a educação, né? A gente fala muito hoje que a contabilidade, ela atua muito com a orientação, né? Com uma espécie de um professor aí dos empresários, né? E a gente acaba, com os parceiros que nem a NSA, qualificados, especializados, a gente acaba conseguindo cumprir com essa missão melhor, né? Tá.
Carlos, te agradecer aí, tá? Por você ter participado com a gente, tá? Eu queria que você falasse, aproveitar e deixasse aí como é que entra em contato. A gente vai colocar aí depois aí abaixo também, entrar em contato com você. Legal. O conselho que você dá no momento de implementar, né? A importância de implementar aí os processos de segurança e saúde do trabalho. Perfeito, Marcelo, vamos lá. Para você entrar em contato conosco, fale lá direto no nosso site www.nsasegurancadotrabalho.com.br ou WhatsApp 11 9 5628 5625. Que a gente vai deixar ali, tá? Joia. E detalhe, vai estar falando com um consultor que vai ser um técnico. Exatamente. Diferencial. Uma coisa legal, Marcelo, que a gente disponibiliza é o diagnóstico de saúde e segurança do trabalho. Isso é importantíssimo. Então, o que é isso? Eu disponibilizo um consultor para que ele faça. A gente criou uma ferramenta, né? Onde eu tenho lá todas as normas de segurança do trabalho, mais a Lei 8.213, que é da Previdência, e eu venho fazendo um depara. NR1, o que ela pede? Ordem de serviço, treinamento de integração, tem ou não tem, tem ou não tem, e vou fazendo esse depara para o cliente. No final, a gente, com o resultado obtido ali, eu entrego um plano de ação para esse cara. E ele vai aprender e saber o que ele precisa fazer para adequar a empresa dele. Se ele vai fazer ou não é outra coisa. Mas a conscientização é fundamental. E é nisso que a gente trabalha e é nisso que a gente se diferencia dos nossos concorrentes hoje em dia. Não, beleza. Mais uma vez aí que te agradecer, tá? Acho que é de suma importância aí para o pessoal aí se conscientizar, né, da importância da segurança, medicina do trabalho, né, para eliminar esses passivos trabalhistas, né, enfim, né. Por uma série. Eu queria agradecer aí, né, o pessoal que ficou com a gente, quem assistiu aí. Depois vai ficar no YouTube lá para quem quiser ver, né? E é isso daí, né? Queria pedir aí também tiver sugestões aí dos próximos episódios aí, fiquem à vontade. Isso aí, obrigado mesmo. Agradeço aí a presença de mais um grande profissional aí e amigo aqui com a gente no CoanCast, enriquecendo aí, né, os nossos conteúdos. O foco aqui é justamente trazer informação aí valiosa aí para os empresários. E também, se quiser deixar o seu Instagram também, né, Carlos? Lógico. É importante aí o Carlos também é bem ativo aí nas redes sociais aí. Novamente aí, obrigado aí pela parceria aí, pela presença. Eu te agradeço, Fábio, agradeço, Marcelo. O Instagram é @eng.carlosenriquenico, que é o meu Instagram pessoal, onde tem muita coisa lá sobre perícia, segurança do trabalho, e o @NSA Segurança do Trabalho, que fala sobre os itens que a gente tem na empresa. Beleza. Obrigado, pessoal. É isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado.